Ascensão através de habilidades. Episódio 44. Sétimo nível, Espada do Mundo em Ruínas. 1. Parece que só poderíamos descer usando magia. O guerreiro homem-lagarto era um inimigo que você só poderia encontrar depois de descer pelo menos até o 70º andar no modo fácil. Agora era possível derrotar tal monstro apenas com magia. O potencial era abundante. Magia é um poder totalmente realizado. Alguns realmente chegaram às profundezas. Conheço alguém que conseguiu descer ao 70º andar. Não é impossível. Ele obteve uma habilidade equivalente à esgrima. Considerando a singularidade da magia, ele deveria ser capaz de superar muitos obstáculos com os quais lutou antes. E ele venceu o chefe, ganhando diversas recompensas. Você alcançou a vitória sobre seus inimigos usando apenas magia. Você adquiriu a habilidade especial de ação contínua, Magic Booster. Parecia que ele poderia obter uma habilidade relacionada à magia porque a usou corretamente. Habilidade especial de ação contínua, Magic Booster. Proficiência, 1%. A velocidade de aumento da magia diminui. A diferença ainda é quase imperceptível. Magic teve um ótimo tempo de lançamento. Provavelmente, o tempo de lançamento de magia de nível superior levaria cada vez mais tempo. Foi um bom efeito ter pelo menos uma habilidade de redução de velocidade. Você alcançou uma vitória perfeita. Você adquiriu a habilidade especial de ação contínua. Vitória perfeita. Parece que consegui isso porque ganhei sem levantar um dedo. Vitória perfeita. Seu efeito foi simples. Habilidade especial de ação contínua. Vitória perfeita. Proficiência, 1%. Um julgamento de intimidação forçada é aplicado contra inimigos com uma lacuna esmagadora em relação a você. A intimidação desacelerou as ações e pensamentos do alvo, um bom julgamento. E isso forçou isso sobre eles. À medida que a proficiência aumentava, era uma boa habilidade que poderia até ser aplicada contra inimigos do mesmo nível. Ele recebeu 2 habilidades. E ao derrotar o chefe, seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Você está agora em ótimas condições. Como recompensa por subir de nível, seu HP aumentou em 40. Como recompensa por subir de nível, sua força aumentou permanentemente em 4 e sua agilidade aumentou permanentemente em 5. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua força aumenta permanentemente em 3. Sua agilidade aumenta permanentemente em 3. O aumento da Soul Ascension não foi muito alto. A distância entre o guerreiro e Taizan no momento era muito grande. Naturalmente, não houve luta em sua vitória. Esperar por mais depois de derrotar o chefe tão facilmente seria uma vergonha. Ainda assim, é decepcionante. Taizan confirmou os itens deixados pelo chefe, lambendo os lábios. Colar do guerreiro. Força mais 3. Um colar que o guerreiro usou por muito tempo. Nada mal. Para um colar, as estatísticas eram bastante altas. Em circunstâncias normais, ele ficaria feliz em usá-lo. Mas o colar do Lorde Duende era bom demais. Eu deveria oferecer isso como uma homenagem. Não era um item ruim. Deveria ser uma oferta decente. Você derrotou o chefe do 6º andar. Recompensa básica. Adquiriu um pergaminho de feitiço gravado. Você decifrou o elemento oculto do 6º andar. Recompensa. Adquirida. Ele salvaria o pergaminho de feitiço gravado por enquanto. O pergaminho poderia ser aplicado a todos os equipamentos. Mas o efeito seria muito pequeno se não fosse aplicado ao equipamento principal. Usá-lo no colar só faria uma diferença de 1 ou 2 nas estatísticas. Usá-la na esplêndida espada era um desperdício. E a armadura atual de Taizan não era muito boa. Ele planejou usá-lo mais tarde. E a recompensa secreta. Você usou? Você adquiriu o cajado da calma. Uma equipe? Este foi o 2º cajado que ele adquiriu após derrotar um chefe. A calma é a base de um mágico. Somente aqueles que aderem a esta base podem usar esta equipe. Isso reduz o consumo de mana? Se o consumo de mana de uma bola de fogo, que era 3, passasse a 2, seria reduzido em 33% por um cálculo simples. Dado que a maioria das habilidades que ele aprendeu até agora consumiram mana de um dígito, mesmo esse pequeno número foi significativo. Muito legal. Originalmente, ele planejou oferecer à equipe como uma homenagem, mas agora a história mudou. Status: Kang Taizan. O alvo está em ótimas condições. Suas estatísticas eram muito melhores do que em sua vida anterior, que quase parecia vergonhoso. Mais do que qualquer outra coisa, o aumento de mana foi perceptível. Ele designou mana como o atributo associado à prova de vitória, então aumentava toda vez que ele matava um inimigo. Como ele estava aprendendo magia, esperava-se que o consumo de mana aumentasse, então foi uma escolha sábia. Taizan voltou para o 6º andar. Primeiro, ele tinha que conhecer Lilith e conversar sobre magia. No caminho de volta para a sala secreta, Lilith apareceu primeiro. Yahoo! Olá! Está tudo bem para você estar aí? Eu tenho invisibilidade. Além disso, você cuidou de todos os monstros, não foi? É seguro por enquanto. Ela liderou o caminho com um rosto alegre. Siga-me, vou lhe mostrar a zona segura. Enquanto ele a seguia até a periferia do andar, havia uma pequena porta. Esta é a zona segura. Monstros não podem entrar. O tamanho do interior era suficiente para uma pessoa morar. Taizan olhou ao redor da sala vazia,
que não continha nada. Então, havia um lugar como este. Não é um lugar conhecido, não é? Ele apareceu em uma pequena borda do chão somente depois de limpá-lo. Além disso, não havia nada dentro. Era tão insignificante que quem o encontrou simplesmente passou por ele, pensando que era um quarto que não tinha encontrado antes. No entanto, Lilith parecia gostar dessas pequenas coisas e bateu palmas alegremente nas paredes nuas. Agora, você veio aqui porque tem algo a oferecer, certo? Mostre-me. Taizan retirou seu inventário sob o olhar expectante de Lilith. Barulho. Incontáveis peças de equipamento que ele reuniu até agora caíram. Eles eram decentes, mas não algo que Taizan pudesse usar. A boca de Lilith se abriu ao ver a onda de mais de 10 equipamentos. Com isso, você deve ser capaz de aprender alguma coisa. Com um rosto sombrio, Lilith transformou cada equipamento em uma oferenda. Após cerca de 10 minutos, uma vez oferecido o último equipamento, Taizan escolheu sua magia. Flecha de gelo. Você ganhou flecha de gelo. Magia básica, flecha de gelo. Consumo de mana, 3. Proficiência, 1%. Dispara uma flecha de gelo. Alvos sem imunidade sofrem danos significativos. Tenta infligir a anormalidade de status, congelamento, no alvo. A explicação básica foi semelhante a Fireball. A diferença era que Ice-Arrow tinha força física definida. Poderia ser útil quando ele não conseguisse usar um arco. Eu me pergunto se isso funcionaria? O quê? Lilith inclinou a cabeça, captando o murmúrio de Taizan. O fantasma riu quando entendeu o que ele estava insinuando. Acho que seus pensamentos foram direto para lá. Em termos de julgamento, deveria ser possível. Julgamento? O que você quer dizer? Às contínuas perguntas de Lilith, o fantasma respondeu provocativamente. Quanta magia de iniciante você aprendeu? Você sabe o que aprendi. Além da invisibilidade, nada mais. Lilith gemeu de decepção. Escudo de ocultação, detecção básica, bola de fogo, flecha de gelo. Eles eram todos magia básica. Você sabe, a diferença nos níveis mágicos é enorme. Enquanto eu não puder sair do 10º andar, não poderei aprender nenhuma magia de iniciante. Foi realmente um milagre eu ter aprendido invisibilidade. A diferença é tão grande? Claro, magia básica é apenas imitar magia. Ela pode ser facilmente contida em um cajado. Mas a magia de iniciante é a própria magia, algo que não pode ser contido em nada. Ela explicou apaixonadamente. Pode faltar em comparação com o intermediário ou avançado, mas ainda é mágico o suficiente. Vim aqui para isso, mas tudo que estou fazendo é lutar. Se não conseguisse aprender a invisibilidade, realmente teria enlouquecido. Ela gemeu como uma velha cansada. O fantasma conteve o riso e falou. Você conhece Blazing Orb, certo? A versão atualizada do Fireball? Claro, eu sei, é um atributo de fogo, mas também tem poder físico, dificultando o contra-ataque, certo? Que, esse cara pode aprender? Os olhos de Lilith se arregalaram de surpresa. Ela logo riu e acenou com a mão. Ei, não brinque com isso. Eu pareço do tipo que brinca sobre isso? Você tem que fazer sentido. Admito que ele é forte, mas ele vem de um mundo sem magia. Como ele poderia aprender sem alguém o ensinando? Por que você não verifica por si mesmo então? Está tudo bem? Isso não me incomoda. Realmente? Lilith olhou para ele com ceticismo. Taizan abriu a janela do sistema. Magia para iniciantes. Orbe ardente. Consumo de mana, 6. Dispara um orbe de chamas de tamanho apropriado. Quanto mais vulnerável for o inimigo, maior será o dano. Tenta infligir a normalidade de status, queimadura, ao alvo. Tem uma pequena força física. As pupilas de Lilith dilataram. O que é isso? O fantasma falou com orgulho, como se estivesse se gabando do quão impressionante era seu próprio filho. E Lilith não teve coragem de prestar atenção nisso. O que é isso? Isso, orbe ardente. Como você? Como alguém que testemunhou um acontecimento impossível, ela gaguejou. Como você? Ela então se recompôs e disse. Ensina-me. Ela parou por um momento. Depois de dezenas de considerações em um breve momento, ela abriu a boca. Seu rosto era uma mistura de desejo de maga e de sua própria consciência. Se você pudesse me ensinar, isso seria ótimo, mas o que posso fazer em troca? Não é grande coisa, vou apenas te ensinar. Havia uma grande chance de ter um relacionamento de longo prazo com Lilith. Não havia mal nenhum em ganhar favor. O espanto se espalhou pelo rosto de Lilith. Você é um anjo, ou um mensageiro de Deus? Você vai me ensinar isso? Você deveria se tornar meu mestre. Mas mesmo sabendo disso não será de muita ajuda. Não ajuda, é um método. Bem, quem sabe? Realmente não seria útil para ela. Taizan começou a explicar. À medida que sua explicação avançava, o rosto de Lilith se contorceu grotescamente. Após a explicação, ela riu baixinho. O que é que foi isso? Não pode ser aprendido? Você acha que um mago treinaria força física? Se você é rápido o suficiente para seguir uma bola de fogo, por que usar uma bola de fogo? Basta usar outra magia. Lilith grunhiu de frustração. Ainda assim,
não é totalmente um fracasso. Há uma diferença nesse tipo de julgamento. Eu não sabia. Posso tentar várias coisas. Obrigado. Ela olhou para Taizan com olhos de admiração. Como você encontrou essas diferenças? É porque você é um aventureiro favorito dos deuses? Eu tentei várias coisas. E tenho uma pergunta. Qual é exatamente a diferença nos números quando se trata de magia? Por que você está perguntando de repente? O que você conseguiu? Taizan mostrou a ela o cajado da serenidade. Ao confirmar suas estatísticas, Lilith expressou admiração. Magia mais 6 e redução do consumo de mana. Este é um equipamento que você não consegue nem no 10º andar. Qual é a diferença na quantidade mágica? É simples. Considere Magic mais como uma porcentagem. Então, se for 6, significa 6%. Certo. Aqui, a porcentagem se aplica a tudo sobre magia. Duração, bônus de julgamento, poder, etc. Excluindo o consumo de mana. Tudo fica mais forte. Então está tudo bem. Não está apenas tudo bem, é bom. Se foi um bônus para tudo, não apenas para o poder. Então não foi simplesmente um aumento de 6%. Dependendo da situação, poderia ter sido usado como substituto de arma. Ele recebeu todas as informações que queria. Taizan se virou e Lilith acenou com a mão energicamente. Vejo você no 7º andar. Taizan dirigiu-se para a escada descendo. Finalmente, o 7º andar. Ele não estava longe do 10º andar. Recompensa. Brinco do abandonado. Ao chegar na entrada, como sempre, o anão estava esperando. Você chegou? Você tem pó de bênção? Você não tem mais? Se Taizan tivesse mais 2 ou 3, então ele poderia conseguir alguma coisa. Mas parecia que não poderia comprar nenhum agora. Parecia que não seria fácil de conseguir. Então, vou vender isso. Taizan retirou coisas como a pele e os dentes do Lizardman e do Big Hat. Se pensasse no ferreiro, precisava das peles, mas não precisava de tantas. Isso é muito. Deve custar cerca de 2.000 ouro. O que você quer comprar? Não, obrigado. Você está saindo de novo desta vez? Quanto dinheiro você está tentando economizar? Uma quantia ampla. Ele coletou quase 5.000 ouro, mas ainda não foi suficiente. Ele seria capaz de usá-lo corretamente depois de passar pelo 10º andar. Até a próxima. Isso é chato. Deixando para trás um anão cheio de tédio, Taizan seguiu em frente. Assim que saiu da loja, o fantasma falou. Taizan riu da mudança de atitude claramente visível. Você não gosta tanto dele? Eu te disse, ele só se move para seu próprio benefício. Mas, você não precisa se preocupar. A razão pela qual não gosto daquele velho é por causa da minha experiência pessoal. Não tem nada a ver com você. Ao contrário de quando ele falou sobre o anão antes, sua emoção foi mais contida desta vez. O fantasma descartou sua tristeza persistente. De qualquer forma, este é o 7º andar. Você se lembra da nossa promessa? Você disse que me ensinaria esgrima quando chegássemos aqui. A princípio, o fantasma se recusou a ensiná-lo, mas depois que Taizan conseguiu controlar o caminho, ele disse que o ensinaria quando chegassem ao 7º andar. Isso se não houvesse problemas com suas estatísticas. Agora, essa hora chegou. O fantasma disse que era o príncipe de um império, que tinha vindo aqui para salvar um mundo moribundo. O Império Calverte era um país que adorava a força. Os fracos não tinham valor e, se você tivesse força, a maioria das coisas era permitida. Era muito comum os fortes oprimirem os fracos, e isso era até considerado certo. Mesmo como realeza, não foi diferente. Eu tinha 6 irmãos. Aqueles que tinham a linhagem da família real lutaram entre si pelos direitos de sucessão. No caso do Império Calverte, não foi uma luta política. Eu ganhei contra meus irmãos. Enfiei uma faca em suas gargantas e tomei o direito de sucessão. Esse é um mundo cruel. Todo mundo diz isso. A pequena Lilith também disse isso. Como alguém poderia viver em um lugar assim? Ela perguntou. É um mundo bárbaro? Ela disse. Mas é meu único mundo. O fantasma falou em tom melancólico. Eu quero voltar, mas não posso. Eu até falhei na chance de salvá-lo. No mínimo, deixar evidências do meu mundo é minha expiação mínima. Depois de se recompor brevemente, o fantasma falou com calma. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.